Pronto, Zibéria. Bom dia a todos, sejamos bem-vindos mais uma vez a esta oportunidade bendita que temos de ouvir essa palestra, que muito vai trazer para nós conhecimentos, que sejamos inspirados pela luz divina na absorção desses conhecimentos e que a nossa palestrante desta manhã, a Cecília, seja também inspirada no passar para nós os seus conhecimentos e assim, Senhor, cada vez mais o nosso crescimento na caminhada até vós, para que possamos nos tornar harmonizados, tranquilos, serenos. Vamos nos juntando a esses amigos da espiritualidade que conosco compartilham lado a lado esta manhã. A espiritualidade bendita de nossa fraternidade espírita evangélica, unindo seus fluidos benéficos a nós, para que juntos possamos chegar a Jesus, nosso Mestre amado, assim dizendo a Ele: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoe, Pai, as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Jesus, envolva nossa palestrante e a nós em tua luz. Graças te rendemos. Bom dia a todos. Que a luz do Mestre Jesus, né, e dos nossos protetores possam nos envolver nesta manhã, né, nesse tema que é bem interessante, porque no nosso nível evolutivo, né, todos os espíritos que vão reencarnar nesse planeta de provas e expiações, é esse o processo de reencarnação, né? Temos uma vida intrauterina. Deixa eu pôr aqui o slide, né, para a gente acompanhar. Vocês estão vendo aí? Aí? Sim. Tudo certo? Certo. Sim. Bom, então, nessa pesquisa, né, que a gente faz, pega de um livro, pega de outro, né, tudo que se relaciona ao assunto. Então, nós montamos aqui uma sequência, né, para que nós entendamos direitinho como funciona, né, a vida intrauterina, essa ligação, né, do espírito e a sua mãe. Queremos lembrar, né, que a reencarnação é a maior prova, né, da misericórdia divina, porque é através dela que temos as oportunidades de estarmos aparando as nossas arestas, né, pelas situações que já vivemos, pelos enganos que cometemos. Então, esta programação, esta vinda, né, do espírito novamente nesse planeta e para fazer a sua caminhada, que é a caminhada evolutiva, ela começa, né, com essa programação na espiritualidade. Existem, é claro,
reencarnações que são todas programadas pelos espíritos responsáveis por isso, né? Que são as chamadas compulsórias. Então, nós ainda não temos, desculpe, nós ainda não temos condições de estarmos participando, né, desta programação. No nosso nível evolutivo, a maioria de nós, né, já pôde fazer algumas escolhas, né, darmos alguns palpites na nossa programação. Sempre, é claro, né, regido e limitados pelas leis divinas e pelas experiências que nos são necessárias. Então, o que acontece na espiritualidade? Programamos alguns pontos desta experiência antes de nascermos. Tais como, né? Não em todos os casos. É uma coisa assim que nós não podemos ter uma receitinha de bolo, fechar, né? Engessar numa simples conduta. Ela é totalmente personalizada. Então, dependendo da necessidade do espírito, é como funciona essa programação reencarnatória. Então, geralmente, né, programamos nossos pais, onde vamos renascer, qual a área profissional que vamos abraçar. No campo afetivo, nós também fazemos algumas escolhas, né? Nós teremos ao nosso lado pessoas que conquistamos, seja pelo afeto ou pelo desafeto, né? Aí é que estão nossas correções a serem feitas. Programamos riqueza ou pobreza, cérebro privilegiado ou eventuais deficiências também estão nessa linha de programação. Então, arrumamos a nossa bagagem, né? Para virmos reencarnar nesse planeta aqui. Nela, então, colocamos afetos, desafetos, colocamos os nossos reajustes e também não podemos esquecer que a cada segundo as suas obras, né? Então, tudo o que trazemos na nossa bagagem, tudo o que vamos direcionar, né, nessa nossa encarnação, é tudo conforme aquilo que já construímos e as nossas necessidades, regidos pelas leis divinas, e temos aí o nosso livre-arbítrio. Não podemos esquecer que, estando novamente na carne, podemos não seguir algum caminho ou outro que foi mais ou menos traçado para nós, né? Posto isto, vamos lá, então, preparando a nossa reencarnação. A reencarnação é o resultado de um cuidadoso planejamento elaborado e conduzido pelos espíritos superiores. Há seleção de espermatozoide, que chegará ao óvulo feminino, que é energeticamente compatível. Isso, gente, nós estamos falando agora nessa programação, né, que é totalmente assim planejada, né, nesse nosso planejamento. Isto ocorre porque é nesse momento que são determinadas as características genéticas e hereditárias necessárias ao aprendizado do ser que vai renascer, né? Este aqui é um exemplo disso que está no livro do André Luiz, que trata da reencarnação do Segismundo, é no Missionários da Luz, no capítulo 13, né? Antes disso, né, antes de haver
esse dia aí onde se escolheu o esperma, que seria, né, o esperma que fecundaria o óvulo, comenta-se aí anteriormente que o Adelino e a Raquel, que é o casal que vai receber Segismundo, né, para a reencarnação. Ele diz que o Adelino estava tão preocupado, tão amedrontado, com um estado psicológico tão alterado, que ele não permitia que houvesse que ele produzisse, né, um material genético adequado a haver a fecundação do óvulo. Então, né, o nosso estado emocional interfere aí em tudo. Seguindo, então, nós ainda temos aí Kardec nos falando, né, que a nossa jornada se inicia com a união que se completa, né, por ocasião do nascimento. Então, é feita no momento da fecundação o início dessa união do espírito ao óvulo, né? Aquele material que vai se desenvolver e transformar-se no feto, né? Então, a união começa na concepção, mas só é completa por ocasião do nascimento. Desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar certo corpo a este se liga por um laço fluídico, que cada vez mais vai se apertando até o instante que a criança vê a luz. O grito que o recém-nascido solta anuncia que ele se conta no número dos vivos e dos seres de Deus, dos servos de Deus. Então, essa é a pergunta 344 do Livro dos Espíritos, né, que nos dá essa explicação. No momento da fecundação, o espírito que já se aproximava fluidicamente da futura mamãe, agora começa seu processo físico reencarnatório. O perispírito vai se acoplando a cada célula multiplicada a partir do zigoto, dando-lhe vida e direcionamento no desenvolvimento do corpo físico do feto. Porque o perispírito, né, que é ali a nossa, falando de uma maneira assim bem simples, né, é a capinha do nosso espírito, né? Então, nele ali contém informações para o Zalmiro Zimmermann, que estudou bastante, né, o perispírito, ele nos relata que ele é a forma do espírito. Então, as informações ali, como moldar as aparências, está tudo ali, né, caracterizado. É claro que também tem a parte genética, né? Nós estamos falando da genética, que a genética ali tem toda a interferência também, né? Hereditariedade e tudo mais. A mulher grávida, além da prestação de serviço orgânico à entidade que se reencarna, é igualmente constrangida a suportar-lhe o contato espiritual, que sempre constitui um sacrifício quando se trata de alguém com escuros débitos de consciência. Imagine, né? O espírito reencarnante ali pode ser um que traga na bagagem dele lá alguns desafetos com esses pais, né? Então, a troca fluídica, ela no instante ali tanto da concepção, né, quanto algum tempinho ali, ela não é muito agradável à mãe. A mãe sente essa diferença, né? Mas lembrando lá que tudo está combinadinho, né? Tudo está lá no planejamento reencarnatório. Tanto a criança
decidiu que seria melhor reencarnar ali, né? Pôde dar esse palpite aí também, nessa escolha, quanto os pais em acolher essa criança. A organização feminina durante a gestação sofre verdadeira enxertia mental. Os pensamentos do ser que se acolhe ao santuário íntimo envolvem-na totalmente, determinando significativas alterações no seu cosmo biológico. Isso foi dito, né, no livro Entre a Terra e o Céu, no capítulo 30, né, foi nos dada essa explicação por André Luiz. Então, existe essa interferência, né, em muitos instantes. E isso, o que acontece? A corrente de troca entre mãe e filho não se circunscreve à alimentação de natureza material. Estende-se ao intercâmbio constante de sensações diversas. As mentes de um e de outro como se justapõem, mantendo-se em plena comunhão, até que a natureza complete o serviço que lhe cabe no tempo. Isso também está lá entre a Terra e o Céu, no mesmo capítulo, no item 3. Que mais que temos aqui, né, que o Espiritismo nos fala sobre esse momento? As alterações de humor, desejos incoerentes e pensamentos conflitantes, aversão até, né, chega até o ponto de ter alguma aversão com os maridos, né? Elas não gostam muito da aproximação dos maridos ali, mas isso tudo é explicado por esse reajuste, né? Lembrem-se sempre lá da malinha que a gente traz, né? Então, podem ser afetos ou desafetos. E isso causa esse certo, vamos dizer, conflito inicial, né? Fim da gestação, ou até mesmo antes disso, quando se equilibram as emoções, os sentimentos do casal retornam ao nível normal. Então, isso tudo é uma questão de ajuste inicial, né? A explicação é muito clara. A gestante é uma criatura hipnotizada a longo prazo. Tem o campo psíquico invadido pelas impressões do espírito que lhe ocupa as possibilidades para o serviço de reincorporação no mundo. Isso também está entre a Terra e o Céu, no capítulo 30. Que mais que nos diz? Durante a gestação, existe uma interpenetração entre a gestante e o espírito reencarnante ligado ao feto. Através do quê? De sonhos, da intuição. Quando existe a meditação, também existe esse intercâmbio, né? De mãe e bebê. Então, todos esses estados, né? Sonho, intuição, meditação, eles facilitam esse intercâmbio. Essa explicação nos foi dada pelo Emmanuel no livro Consolador, na pergunta 32. A vida psíquica e comportamental da gestante influencia muito o feto. Aí começa a educação. Isso está nesse livro do Raul Teixeira, Desafios da Educação, na página 34. Isso nos foi ditado pelo Espírito Camilo. E que mais? A cada dia de gestação, o reencarnante aprofunda a sua inconsciência. O feto vai ficando, né, cada vez mais no seu estado de inconsciência, porque nós sabemos que ao reencarnarmos, né, existe o véu do esquecimento. Então, ele vai se esquecendo da vida passada, né, e
vamos dizer assim, deixando a página em branco, né, para reescrever suas atitudes, né, seu aprendizado nesta fase nova da sua reencarnação. Então, esse período é muito importante, né, porque nós vimos já em reuniões passadas, em estudos feitos, que a criança, até o mais ou menos, né, não é também nada engessado, aos 7 anos, né, é um período em que ela é como uma página em branco. A Joana de Ângeli diz que ela é como um ramo verde de bambu, né, ele pode ser moldado ainda. Então, é ali que ele vai ter todo o aprendizado que vai ser de suma importância para a sua nova reencarnação, né? Daí o que mais? O feto é dotado de sentimentos, lembranças e consciência. Pode ver, ouvir, degustar, entender, aprender de forma rudimentar, manifestar sentimentos. Pode acionar tendências conforme as influências. Influências o quê? Tanto dos pensamentos da mãe, às vezes o que acontece ali na vida, né, desse casal, também pode acionar essas tendências, né? Então, a principal fonte de estímulos é a mãe. Pensamentos, sentimentos e sensações. O pai também influencia de maneira importante nesta fase. Tem necessidades intelectuais e afetivas. Ele tem necessidade de ser amado, desejado, isso vai estimular a sua autoconfiança. Isto está no livro de J.P. Pérez, né? Que ele escreveu este livro aqui, Regressão de Memórias e Traumas da Vida Intrauterina. É muito interessante também essa pesquisa que ele fez. De semelhante associação, procedem os chamados sinais de nascença, né? Perdão. Certos estados íntimos da mulher alcançam de algum modo, né, o princípio fetal, marcando-o para a existência inteira. É que o trabalho da maternidade assemelha-se a delicado processo de modelagem, requisitando, por isso mesmo, muita cautela e harmonia para que a tarefa seja perfeita. Isso também é uma explicação do André Luiz, nesse livro, né, Entre a Terra e o Céu, no capítulo 30 mesmo. Então, você vê, pode até aparecer isso. Lembramos que também os sinais de nascença podem ser determinados pelo espírito reencarnante, né? Às vezes tem impressões muito sérias que nós já vimos aí da influência da vida passada dele, que pode trazer essas marcas também. Mas é interessante a gente saber que a mãe também, né, através do seu pensamento, pode acontecer isso. Na vida embrionária, né, intrauterina, enquanto ocorre o desenvolvimento do corpo físico, o espírito, ser pré-existente, que começa o processo de ligação ao corpo em desenvolvimento, não tem plena consciência da sua situação, mas as experiências que se passam nesse período ficam marcadas e são importantes na sua vida futura. Então, o que acontece? Nós vimos, né, que a consciência desse espírito ainda está ali, né, naquela turvação, né, da fase do esquecimento. Nessa figura aí, traz os espíritos responsáveis, né, pela reencarnação, que existe até na espiritualidade o ministério, né, da reencarnação. Então, é tudo muito organizado. Se vocês pegarem
este livro aí que traz, né, o nascimento, perdão, que traz a reencarnação do Segismundo, que é Missionários da Luz, né? Ele fala bastante dessa programação reencarnatória. Então, esse esquecimento faz parte, né, disso. Mas é como nos traz aqui, né, esse slide, essa explicação. O que acontece, né, nesse intercâmbio mãe e feto, né, é muito importante para a vida futura dele. Então, isso pode deixar marcas, né, no feto. Durante essa etapa, o espírito fica, de certa forma, inconsciente, porque o órgão de manifestação dessa consciência, que é o cérebro, né, ele está em processo de formação. Ou seja, embora o espírito esteja íntegro, né, moldado ali, envolvido pelo seu perispírito, o corpo físico está em formação, mas esse intercâmbio aí é lúcido, então ele guarda essas informações no seu espírito, né, que é onde é o arquivo de tudo que nos acontece, né? Embora tenham algumas explicações, né, que do molde que o perispírito é responsável a fazer, né, nesse corpo físico. Toda a nossa memória, toda a nossa lembrança, ela está no nosso espírito. Mas, apesar disso, os fatos que ocorrem, as situações familiares, o estado psicológico da mãe, os estresses, as preocupações, tanto quanto as alegrias e o bem-estar, provocam profundas repercussões no espírito, podendo afetá-lo durante toda a sua vida, né? Só confirmando aí o que nós vimos. Daí, e a mediunidade durante a gravidez, né? Como que é o entendimento disto, né, dentro do espiritismo? O exercício muito prolongado de qualquer faculdade pode causar fadiga. Há casos em que é prudente, necessário mesmo, a abstenção, ou pelo menos moderação, no exercício da mediunidade, dependendo, é claro, né, do estado físico ou moral do médium. O médium o sente e, desde que sinta fadiga, deve abster-se. Há pessoas que devem evitar toda causa de sobreexcitação e o exercício da mediunidade é uma delas. Então, isto se aplica, né, neste período da gravidez também. Então, segundo o livro dos médiuns, né, tudo vai depender do estado da mãe, né? Mas chega uma hora que isso não é mais aconselhável, né? Isso aí é no instante da gravidez, né? Então, isso vai ser uma coisa, assim, bem individual, né? Mas tem outras funções que a gestante, né, pode desempenhar nesse período dentro da casa espírita, né? Então, esse estado, né, de sobreexcitação, dependendo do período dessa gravidez aí, é aconselhável, né, que ela se dedique a outras funções dentro da casa espírita, né? Que mais? Desde que a gravidez se apresente sem problemas, nada há que o impeça. Se a pessoa é merecedora de toda boa assistência por parte do Criador no seu viver diário, então que a assistência não terá na sua fase de gestação, tanto no trabalho, a passividade mediúnica, quanto as demais atividades da reunião, serão muito bem desenvolvidas pela gestante,
até um período em que se demonstre cansaço pelo tempo que passará sentada, quanto o bom senso mostrar que se lhe está tornando sacrificial a atividade. Aí então poderá ser dispensada da lida, uma vez que a gravidez é um fenômeno perfeitamente natural. Isso está no livro do Raul Teixeira, né? Desafios da Mediunidade. Então, é como nós comentamos, né? Tudo vai depender do bom senso do estado da gestante. O pleno êxito da gestação depende, além da condição biológica favorável, mas especialmente do perfeito acoplamento e aceitação do espírito ao processo. Se alguma dessas condições não está contento, poderá ocorrer o abortamento espontâneo. O espírito também pode, né, um caso de abortamento aí, espontâneo, o espírito pode recusar tomar o corpo na última hora, diante da prova, né? Existe aí esse medo, né, do espírito reencarnante. Com os laços, como, né, os laços que prendem o espírito ao corpo são ainda muito fracos, eles podem romper por vontade do espírito. Isso está no livro dos Espíritos, no início. Ou ainda acontecer o falso aborto espontâneo, causado mentalmente pela mãe. Isso ainda de uma maneira assim, onde existe aquele período inicial, né, em que, em alguns casos, a gravidez não é aceita, isto pode acontecer, né? Que expulsa a entidade reencarnante nas primeiras semanas. Isso está no Evolução em Dois Mundos, no seu capítulo 13. André Luiz nos traz essa informação. Então, vocês vejam como o intercâmbio, né, mental, emocional, entre mãe e feto é de grande importância, né, para tanto que a vida fetal dele, esse período de gestação, caminhe de uma maneira agradável, né, de uma maneira segura, de uma maneira saudável, quanto também vai ser assim bem importante para a vida dele, para a segurança, para a formação emocional desse feto. O que mais que nós temos aqui? Quando, olha, qualquer que seja o método utilizado para provocar o aborto, este atinge o perispírito do reencarnante. Desde que tenha sido espectador desse acontecimento, né? E como ela tenha se envolvido, entrando na faixa da revolta ou da vingança. Então, esse abortamento pode causar nesse espírito reencarnante, né, esse tipo de sentimento. Então, ele fica revoltado, né, e quer, porque estava programado esse reajuste entre eles, né? Então, esses sentimentos que não são agradáveis, né, fazem parte da vida psíquica desse espírito reencarnante, né? Então, qual é a proposta que o espiritismo faz aos pais, né, durante a gestação, para que ela aconteça de uma maneira extremamente assim agradável, né, que se vá trabalhando essa parte psíquica e emocional que nós aprendemos que é tão importante, né? Garanto a vocês que a maioria esses conhecimentos já faziam parte, né, do nosso currículo, né? Mas lembrarmos e estarmos calcados nas obras, né, básicas e nas complementares, trazendo tudo isso que André Luiz nos ensina,
Então, é muito importante recapitularmos essa fase tão importante, né? Tanto da nossa participação na reencarnação, né? A mulher através da gestação, o pai através desse apoio, né? Psíquico e emocional que vai ali oferecer tanto à gestante quanto ao feto, que nós vimos que a sua participação é muito importante, né, para esse feto, porque, afinal de contas, na nossa programação, né, existe a família, né? É claro que existem hoje vários tipos de família, e como nós falamos, né, a reencarnação, ela não é uma coisa, não é uma receita de bolo. Então, nós tenhamos a certeza que para cada caso, seja ele o mais personalizado que seja, né, o mais diferente que seja da maioria dos outros casos, ela tem, sim, né, todo um planejamento adequado para cada situação. Então, sejamos família só da mãe solteira, né? Tudo tem uma programação, né? Tudo tem um fato. É claro que nós temos que nos lembrar que situações, vamos dizer assim, de sofrimento, onde existe aí algum fato assim mais agravante, né? Deus, no seu planejamento, os espíritos amigos, não querem o sofrimento de ninguém, mas são acontecimentos, né, e fatos que o nosso livre-arbítrio mesmo desenvolve. Então, o que nos diz qual é essa proposta, né? Uma ligação intrauterina sólida constitui a melhor proteção para a criança quanto contra, né, os perigos do mundo externo. Isso está também nesse livro, né, do Pérez, Regressão de Memória e Vida Intrauterina. As emissões de ternura com mensagens de boas-vindas, autoeducação, oração, né, esses também são passos que vão facilitar toda essa gestação. Então, isso daí está no Desafios da Educação do Raul Teixeira. Ainda mais, esse professor aí, o Di Bernardi, né, no livro Gestação, Sublime Intercâmbio, ele nos diz que a gestação é o momento da mãe, acolher o filho e educá-lo, dar um passe que dura 40 semanas em seu bebê. Então, essa troca, né, ela fica nesse período aí médio, né, de 40 semanas, onde a educação começa ali, né? A ajuda dessa mãe, esse intercâmbio, né, entre mãe e bebê. Que mais? Era isso, né, que nós tínhamos, então, para trazer para vocês sobre esse assunto, né, o que nós conseguimos nós conseguimos aí juntar para trazer para vocês sobre esse intercâmbio, né, que existe na gestação de todos nós, né? Então, esse momento que é tão importante, né, tanto para a mãe quanto para o feto. Se vocês tiverem alguma pergunta, algum comentário para fazer, né? Cília, muito boa essa explanação, muita pesquisa muito boa, e a exposição também. Eu só queria talvez um complementozinho aí. A questão do reajuste, né? O reajuste aí ele pode ser com os pais, né? Do filho com os pais ou dos pais com o filho também, né? Mas pode ser, como é que seria também se esse reajuste for com o irmão que vai ser gerado depois dele, sabe? Então, estão os dois no plano espiritual e um vem primeiro e outro vem depois
e filhos do mesmo pai, da mesma família. E como é que é a relação desses pais com o primeiro filho e com o segundo filho? Teria, assim, uma explicação para Olha, esclarecer? na verdade, o que acontece, né? A nossa família, de um modo geral, né? Ela faz parte desse planejamento. Então, vamos ver, esses reajustes, né? Podem ser com pais, filhos, né? Irmãos, tios, sei lá, avós, né? Enfim, com a família ali. Tanto ele se estende o planejamento reencarnatório, né, esses reajustes, até vocês viram lá o nosso trabalho, a nossa profissão. Então, estamos aqui para, né, vivenciar tudo isso e equilibrar nossas emoções. Como seria os pais? Cada um tem as suas limitações, né? Fazer ali qual é o nosso principal, vamos dizer assim, indicador, né, de como devemos agir. Fazer ao nosso próximo, né, o que gostaria que nos fizesse. Então, todo pai e a mãe, a família em si, também tem as suas limitações emocionais, né? Então, vamos dizer assim, a gente não sabe, não vem com, como costumamos dizer, né? Ninguém vem com manual de orientação, né? Manual. Então, é fazermos assim o que melhor, né? O que melhor pudermos, de acordo com o nosso entendimento. É tratar todo mundo, né? Todos ali os envolvidos, toda a família, sempre com carinho e sempre prestando atenção a tudo que acontece, né? Quando a gente tem essa consciência, nos nossos relacionamentos, sejam eles quais forem, né, em que nível ali se estenda, vamos dizer assim, o nosso relacionamento vai estar bem guiado, porque você vai tratar a outra pessoa, seja ele adulto, criança, tendo consciência, né? Fala assim, epa, né? Porque com criança, geralmente, a gente quer, assim, deixar clara a nossa autoridade, né? Em muitas vezes. A criança faz alguma coisa e fala, não quero. Por quê? Porque eu não quero, né? E simplesmente não dá essa chance para ele, principalmente entre irmãos aí, que é o caso que o Dalton nos pôs, né? No relacionamento de dois irmãos. Então, é ali o diálogo, né? Você pedir a Deus, aos bons espíritos que iluminem a nossa consciência, para que possamos saber agir da melhor maneira, né? Dando as melhores explicações ali para aquilo que está acontecendo no momento. É sempre assim, a gente nunca vai saber direito, não existe essa receitinha, mas sabemos que a espiritualidade está sempre ali para nos auxiliar. Então, orar, né? E fazer as coisas assim com muito carinho, tentando acertar ali a situação, né? E estas orientações, com certeza, vão ser assim indicadores para essas crianças que estão fadadas aí a um reajuste, elas também terem essas instruções nas suas atitudes. Então, com certeza, né, os pais tendo essas equilíbrio, né, nessas emoções, ela também vai ensinar essas crianças a se equilibrarem um pouco mais, não é? Pelo menos isso é o que a experiência aí nos mostra. Se alguém aí quiser falar mais alguma coisa, né, a respeito disso, dessas relações, fiquem à vontade. Eu vou falar um pouquinho. Oi, bom dia. Bom dia. Viviane. Tá aparecendo? Eu não sei. Tá sim, Vivi. Tá. E quando você estava falando, eu também tive pensando que nesse processo, né, com mais filhos, muitas vezes o acerto, né, o ajuste está mais programado entre o pai e um filho, entre a mãe e um outro filho. Então,
É por isso que às vezes, né, o filho se dá bem com a mãe e não se dá bem com o pai, às vezes tem mais dificuldades. Eu acho que isso vem muito também, né, para famílias com mais de um filho, e o outro vem justamente, acho que para ajudar nisso, né? Então, por exemplo, se a mãe tem mais dificuldade com a filha, o pai que tem mais facilidade, ele vem para amenizar e para ajudar nessa relação, para que tenham mais sucesso nesse acerto de contas, né? Então, acho que por isso que é nítido, né? A gente fala, criei os dois do mesmo jeito e cada um é de um jeito. Lógico, primeiro que a gente não cria filho do mesmo jeito, né? Porque cada um é de um jeito e a gente, em cada momento que eles nascem, a gente está de um jeito. Mas por isso também, porque o que cada um vem para resgatar e para acertar é, às vezes, muito diferente do outro, né? E eu vejo que assim, não, eu tô assim, que esse contexto familiar, que os responsáveis naquela família, né, que receberam esse espírito, eles têm muito tem essa ajuda, né, um do outro. Então, quando você tem mais pessoas, e isso não estou falando só do pai e da mãe, mas às vezes a avó é a pessoa que está lá para dar uma contextualizada, Suporte, né? um apoio, suporte. Às vezes é a avó que vem dar afetividade, né, a segurança, às vezes, até financeira, a avó, o tio. Então, eu acho que, além disso, desse contexto, a gente também tem todos essas outras pessoas que vão juntando, né, nesse... O universo, né, familiar é grande, e as situações também, né? Então, existe uma infinidade aí de situações, não é verdade? Eu acho que Uma quando os irmãos vêm e quando os irmãos vêm com uma dificuldade muito grande, os pais vêm justamente para poder, né, apoiá-los nesse acerto de contas, né? O que eu Tem queria... pais maduros, né? Tem filhos que são mais maduros que os pais, e enfim, aí tem uma infinidade de situações, né? Eu só queria que, assim, você falasse um pouquinho sobre a situação de gêmeos, de gestações múltiplas, né? Gêmeos, trigêmeos e tal. Se você leu alguma coisa. A interferência é a mesma, né? Seja ali um espírito ou dois, né? No caso, vamos dizer assim, o mais comum, né? Dois. Passando muito esse número já não é tão comum. Mas a interferência ali mental, né? Psíquica, é a mesma, porque são mentes ali, né? Que estão. Então, essa interferência, né? Essa educação intrauterina, ela se processa da mesma maneira, né? Sejam quantos, né, quantos espíritos reencarnantes ali estejam unidos, né, nessa mesma gestação. Também temos algumas explicações nas obras complementares, que geralmente, né, no caso aí de gêmeos, são espíritos que vêm juntos se ajudarem nessa nova fase da vida, né? Nesse novo, vamos dizer, essa nova jornada aí. Então, são espíritos que têm ligações. Podem, daí nós vimos lá o caso, né, da nossa bagagem serem afetos ou desafetos, né? E isso tudo faz parte aí do universo, né, de cada reencarnação, que é um assunto, assim, infinito, né, que é elevado a uma potência N, né? Porque existem vários casos, porque, como nós falamos no início, são casos personalizados, né? Então, nós sabemos que as nossas tendências emocionais, os fatores dos nossos reajustes também são infinitos, né? Cada um tem uma necessidade, um reajuste a ser feito. Agora, o que nós não podemos nunca duvidar é de que em cada reencarnação existe tanto amor dessa espiritualidade de Deus por todos nós, existe tanto apoio, né, que todos nós temos que agradecer a em todos os momentos da nossa vida, porque a gente ainda não tem muito entendimento desse amor, né, e desse apoio. Então, às vezes, nos tornamos até
vamos dizer assim, muito refratários a toda essa ajuda que está ao nosso alcance. Então, em cada reencarnação, sabemos que é este amor de Deus expresso, né, para cada um de nós, e que ali temos todos os nossos amigos, a nossa velando por nós. Se eles estiverem ainda na erraticidade, podemos ter certeza de que temos o apoio deles. Então, cada vez que na nossa reencarnação, seja qual for a situação em que estamos, se estivermos ainda, as mulheres, né, nessa situação que estamos oportunizando a reencarnação, né, de algum espírito durante a gravidez, que em todo instante, né, possamos agradecer a espiritualidade por estarmos prestando, né, esse serviço, né, porque nós estamos aí, né, prestando um serviço, né, facilitando, angariando aí energias benéficas, né, tanto para nós, gestantes, quanto para o feto reencarnante. Então, que nunca duvidemos, né, de todo o auxílio da espiritualidade que temos nessa fase, porque estamos sujeitos, né, aí a vários fatores, né, que podem contribuir com o desequilíbrio emocional da gente. Tá certo? Cecília, eu gostaria de comentar um pouco sobre assim a gestação, né? Que a mãe às vezes se preocupa com a educação do bebê depois que ele nasce, né? E o quanto que ela pode dar de segurança, o quanto que ela pode melhorar a vida dele, né? Quando ele estiver aqui, se também ela tiver uma boa gestação, ela puder, né? Transmitir para esse espírito segurança, né? Conforme a vida dela. Né, o quanto ela pode fazer para esse bebê antes dele nascer, né, e que contribua para a vida dele aqui fora, né? Então acho que isso daí é uma coisa linda, né? Tudo bem, gente? Podemos seguir? A vibração é Elisa, né, Elisa? Isso. Então, vamos começar a nossa vibração, que é aquele momento onde nós doamos o melhor que já construímos em nós. E tudo aquilo de bom que nós desejamos para nós, para a nossa família, é que nós vamos levar aos nossos irmãos, onde quer que eles estejam, através do nosso pensamento. E nós sabemos que onde está o nosso pensamento, está o nosso coração. Então, nesse momento, unamos mente e coração. Em primeiro lugar, vamos vibrar por nós mesmos. Vamos mentalizar uma luz muito forte, uma luz de paz, uma luz de amor, que nos envolve, que nos acalma. E é esta luz que nós vamos vibrar para que alcance todos os nossos irmãos, onde quer que eles estejam. Vamos vibrar que ela percorra toda a nossa residência, desfazendo toda e qualquer forma de energia negativa, transformando-as em energias de paz, de amor, de saúde, de fraternidade, envolvendo todos os nossos familiares, que dividem conosco nesta existência, este nosso lar. Se eles não estiverem neste momento, na nossa residência, que esta luz, através das nossas vibrações, nos alcance onde quer que eles estejam. Vibremos pela fluidificação daquela água que vamos beber no término da nossa reunião. Que ali seja colocado o medicamento que cada um de nós, da nossa família,
estejam necessitando para o equilíbrio físico e equilíbrio espiritual da nossa saúde. Agora vamos vibrar que esta luz, ela vai se expandindo e vai percorrer todos os lares dos nossos vizinhos, principalmente aqueles lares que se encontram em desajustes, levando a esses lares força, fé e harmonia. Vamos vibrar também por todos os lares coletivos, como creches, asilos, presídios, que todos esses nossos irmãos que se encontram nesses lares coletivos, que eles também sejam envoltos nesta luz, que sintam esta paz que estamos sentindo. E vibremos também pelos governantes de todos os países, que esta luz ilumine a mente e coração de todos eles, para que usem este poder de decisão que estão em suas mãos, em favor, em benefício dos menos favorecidos, que governe pela paz, pela união, mas com justiça e caridade. Vibremos por todas as casas de oração, todas essas casas que levam a palavra de Jesus, que elas se fortaleçam e continuem auxiliando a todos, tanto encarnados como desencarnados. E, em especial, a nossa casa de oração, que no momento se encontra com as portas fechadas devido à situação pelas quais estamos passando, mas que ali continua com certeza sendo um pronto socorro espiritual, que nós estamos sempre ali trabalhando através da nossa mente e do nosso coração. Vibremos por todos os nossos amigos e irmãos que já retornaram ao mundo espiritual, que eles sejam acolhidos e que aceitem essa sua verdadeira vida, que é a vida espiritual, e assim possam ser encaminhados de acordo com a necessidade e merecimento de cada um. E vibremos também com muito amor, muito carinho, por todos esses nossos irmãos que estão desencarnando, que estão retornando à pátria espiritual, que foram acometidos por este vírus, que eles também e todos os seus familiares aceitem e possam ser conduzidos para o tratamento espiritual. Vibremos pelos hospitais, por todos os médicos, todos os profissionais da saúde que nesse momento estão se desempenhando, estão se esforçando para cuidar de todos esses nossos irmãos que ali se encontram. Então vamos nesse momento retornar à nossa casa e vibrar para que esta paz, a nossa mente, que o nosso coração continue voltado durante toda esta semana em vibrações de paz, de amor, em benefício de nós mesmos e de toda a humanidade. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Continuemos então com os nossos olhos fechados e vamos aproveitando esse dia maravilhoso de um céu azul, de um sol. Vamos aproveitando que na nossa cidade nós temos a Serra do Japi. Vamos indo em pensamento até esse ambiente e vamos sentindo a vibração, a energia desse ambiente de paz, de alegria, de muitos tons de verde, de muitas cachoeiras. Vamos
chegando nesse ambiente, sentindo essa paz que nos envolve, essa energia boa. E vamos, nesse momento, nos acomodando entre as árvores. Vamos nos encontrando nesse momento com o nosso amparador espiritual, esse ser que sabe muito de nossa vida, que nos acompanha, que sabe de todas as nossas necessidades. Vamos sentindo que esse ser nos abraça e nesse abraço nos envolve com energias que precisamos para esse momento. Vamos sentindo que ele irradia para nós essa energia muito gostosa. E ao termos contato com essa energia, vamos inspirando pelo nariz, trazendo para dentro de nós essa bênção, envolvendo todos os nossos órgãos. Vamos inspirando novamente nesse ambiente e expirando. Vamos agora agradecendo a esse ser por tudo que fez por nós nesse momento, desse encontro, desse amor por nós. E vamos cheios do bem, vamos voltando aos nossos lares, chegando aos nossos lares, trazendo essas energias poderosas que envolvem a nossa casa, em todos os cômodos. E assim nos preparam para recebermos os passos da equipe espiritual que se faz presente nesse momento e que derrama sobre nós as energias que precisamos. Muita luz. Que assim seja. Graças a Deus e a Jesus. E assim, envolvidos que estamos na luz bendita do Mestre Jesus, vamos agradecendo a esses mensageiros divinos que conosco compartilharam dessa nossa manhã, agradecendo a Jesus por todas as benesses recebidas, por mais um conhecimento assimilado, e pedimos a proteção e amparo divino para que no nosso caminhar possamos distribuí-las a todos aqueles que necessitam. Jesus, Mestre amado, nos abençoe nesse dia de glória e luz. Que assim seja. Graças te rendemos, Senhor. Que assim seja, né? Gente, bom domingo a todos, viu? Obrigada pela atenção. Obrigada a você, Cecília, que nos presenteou com esses estudos mais aí. Uma vez. Tem uma pergunta aqui da Maria Celeste no chat. Ela pergunta sobre a gravidez na adolescente, né? Sem uma preparação emocional. É assim, a gente tem pouco acesso aí, né, na programação reencarnatória de cada um, mas o espírito reencarnante sempre está ligado, né, ali, vamos dizer, nesse planejamento, né, sempre está ligado ali. Então, vamos dizer, essa situação pode ter sido
a gravidez não estava, vamos dizer assim, planejada naquela fase, mas pelo livre-arbítrio dela, né, dessa adolescente aí, houve essa, vamos dizer, essa apressamento aí, né, na gravidez dela. Mas, mesmo assim, esse espírito reencarnante, ele estava, de alguma forma, ligado ali naquele círculo familiar, né? Agora, saber precisamente como que é, a gente não sabe, porque tem o livre-arbítrio, né, da pessoa. Espero ter respondido aí meio apressadamente o que você perguntou, né? E depois a gente, uma outra hora aí, a gente conversa a respeito, tá certo, gente? Bom domingo a todos, viu? Bom domingo para vocês Bom também. domingo. Bom Um domingo. abraço a todos. Até. Abraços, Zibélia. E Tchau, até tchau. nosso Até a próximo próxima. encontro. Tá? Tchau. Até amanhã. Até amanhã, então. Com a graça de Deus estaremos aí. E obrigada a Tchau. todos. Isso. Até. Tchau, Tchau. tchau. Até.